O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo velho continente. Portugal dissolve parlamento e convoca novas eleições. Essa foi uma das principais notícias, né, das últimas semanas, uma notícia que pegou muita gente de surpresa, inclusive, né, porque o agora ex-primeiro-ministro português, né, o António Costa, renunciou, entregou sua demissão ao presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que anunciou a dissolução do parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas, né, que serão realizadas em março de 2024. Junto com isso, também teremos um processo previsto para daqui a um mês, uma eleição interna para determinar o líder do Partido Socialista, né, o líder do partido, né, do António Costa, justamente. Tá? E qual o motivo da renúncia? Né? No dia 7 de novembro, o Ministério Público português lançou a Operação Influencer, tá? Com 42 operações policiais de busca e apreensão, incluindo o gabinete do primeiro-ministro, o Ministério de Meio Ambiente e o Ministério de Infraestrutura, tá? Investigando corrupção, tanto ativa quanto passiva, além de tráfico de influência, relativos a 4 contratos do governo. 2 concessões para mineração de lítio no norte de Portugal, um projeto para uma fábrica de hidrogênio verde e um projeto para um centro de dados, né, um data center, ambos em Sines, tá? Que fica em Portugal, que é muito conhecida por ser a terra natal do Vasco da Gama. O vice-rei das Índias. Pois é, eu sabia, eu parei, olhei para você, eu sabia que viria isso de você. Porque você não gosta de Dragon Ball Z, você não gosta do Vegeta. Mas eu acho que o pessoal em Portugal tinha que fazer um intercâmbio aqui no Brasil com a PF para dar um nome mais pica para a operação. Operação Influencer. Pô. Falando em nome, eu e o Matias estamos comendo um quitute durante a gravação que se chama Mó de Broa. Pegaram Mó de Broa. Tá? Não vamos falar o fabricante porque não é jabá. Mas vocês devem imaginar qual é. Pois é só jogar aí no Google. É uma marca especializada em nomes tiozões. Voltando aqui, a operação resultou na prisão de 5 pessoas, incluindo o chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro António Costa, que é alvo de investigação, só que no caso pela Suprema Corte Portuguesa, porque ele era o primeiro-ministro. E o ministro de Infraestrutura, né, agora ex-ministro, João Galamba, também é um suspeito formal das investigações, tá? As concessões de mineração de lítio são na região de Montalegre, tá, no norte do país. Não é Monte Alegre não, tá, gente? É Montalegre, tudo junto. Tá? Inclusive, eu tenho certeza que nós temos ouvintes que são portugueses. Tá? Então, nós tivemos essas várias operações de busca envolvendo em 17 propriedades privadas, 5 escritórios de advocacia e 20 escritórios ligados ao poder público. Tá? Como consequência do início dessa operação, vejam que não tem ainda uma denúncia formal ou alguma condenação ainda, tá? Nós temos essas suspeições, tá? Mas por conta da repercussão disso, né, o António Costa se encontrou 2 vezes com o presidente e
afirmou, né, e aí anunciou em rede nacional a sua renúncia. Ele vai continuar como ministro interino até março de 2024, porém, repito, a partir de 13 de dezembro, o Partido Socialista terá um novo líder, tá, que será o candidato, né, do partido para as próximas eleições. E tem uma outra coisa, que é o seguinte: a dissolução do parlamento, ela foi anunciada, mas o parlamento ainda não foi formalmente dissolvido. Por quê? Porque o orçamento de 2024, tá, está sendo aprovado. Então, esse parlamento vai terminar a discussão do orçamento, que está previsto para ser concluída no dia 29 de novembro, e aí ele vai ser dissolvido. Por isso que as eleições serão somente em março, porque entre a dissolução e as eleições tem que ter no mínimo 3 meses. Tá? Então, se a dissolução fosse imediata agora, as eleições poderiam, por exemplo, ser em fevereiro, tá? De 2024. Mas como o parlamento vai continuar operando nessa maneira, digamos assim, interina, né, até 29 de novembro, é por isso que as eleições vão ser somente em março. O presidente consultou todas as lideranças de partidos que têm representação parlamentar, né, para decidir, né, sobre se você dissolvia o parlamento ou se você tentava formar um novo governo, né? O presidente agradeceu ao Antônio Costa pelo seu serviço à causa pública nos longos e exigentíssimos anos de saída do déficit excessivo das contas públicas, o saneamento do setor bancário, a pandemia, guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e mudanças na chefia do governo de Portugal. Mas o Marcelo Rebelo de Sousa deu essa declaração pouco depois, né? Porque no dia 8, né, que foi quando explodiu o escândalo, ele guardou silêncio, né? Inclusive, saiu do Palácio de Belém para dar uma volta e arejar a cabeça. E lembrando, né, o Marcelo de Sousa, ele é o presidente de Portugal, ou seja, ele é uma figura apartidária, mas a carreira dele como político foi pelo PSD, que é o Partido Conservador, o partido de centro-direita português, rival do Partido Socialista, né? E o que acontece? Segundo as pesquisas mais recentes, e não tem nenhuma pesquisa eleitoral já produzida, tá, depois dessas operações policiais, tá? É importante mencionar isso. Tá? Todas as pesquisas mais recentes foram de antes desses acontecimentos, que era do tipo, olha só, próximas eleições, quem que você vai votar e tal. O Partido Socialista, pelas pesquisas mais recentes, continuaria em primeiro, pelas pesquisas do Político, né, que é um dos principais veículos portugueses. Porém, todavia, entretanto, mas, se você somar o voto previsto nos partidos de direita, né, que aí são o Partido Social Democrata, que tem esse nome, mas é o Partido Conservador Português, o Chega, né, que é o Partido Neossalazarista Português, né, o Iniciativa Liberal e tudo mais, a direita teria mais votos, tá? Aí resta saber se o Chega, né, do André Ventura, vai fazer parte, eventualmente, de uma formação de governo, né? Segundo as pesquisas hoje, inclusive, eles ficariam em terceiro, né? Eles já são terceiro, já são a terceira força do parlamento, mas cresceriam ainda mais no parlamento, tá? Então, tudo indica que teremos meses bastante atribulados em Portugal e vamos ver como é que vão ser essas eleições internas do Partido Socialista, né? Quem vai ser a nova liderança do Partido Socialista, consequentemente o rosto da campanha para as próximas eleições gerais lusitanas, tá? Por conta do escândalo de corrupção, inclusive, né, desse episódio de corrupção, grupos ambientais voltaram a pressionar pelo cancelamento do projeto de extração de lítio em Monte Alegre, tá? Inclusive entidades locais, né, dizendo, olha só, né, a gente já era contra e agora, sabendo que você teve possivelmente corrupção, né, para esse cenário, né, para esses projetos, então os projetos deveriam ser cancelados, né, segundo esses grupos.
Tá? No final das contas, quem vai sair beneficiado é o Chega, né? Como a gente já mencionou, não só pelas pesquisas, mas também porque provavelmente nós vamos ter a repetição em Portugal, dependendo do andamento desse caso, do mesmo discurso que dominou o discurso político brasileiro por alguns anos recentes, né? Que é você ter um partido de direita que vai falar, olha só, a esquerda é corrupta, a esquerda é sinônimo de corrupção, né? Essa operação influencer pode virar no debate político português, e claro, é muito cedo para fazer qualquer comparação objetiva, estou falando que pode ser que vire algo similar ao que virou a Operação Lava Jato no discurso político brasileiro, tá? De Portugal, meu caro Matias, a gente cruza para o outro país da Península Ibérica, né? A vindoura Terceira República da Espanha, né? Quem sabe um dia. Ojalá. Tivemos protestos. E o que acontece? Na Espanha, o Pedro Sánchez, né, o atual chefe de governo, líder do PSOE de centro-esquerda, está articulando aquilo que a gente já mencionou aqui, que provavelmente ocorreria, um acordo de anistia com os separatistas catalães. Tá? Então ele oferece anistia para as lideranças catalãs que foram condenadas pelo referendo de independência, como o Carles Puigdemont, o Harry Potter da Catalunha, e em troca consegue o apoio dos partidos separatistas, junto com o Somar, e então monta um novo governo de esquerda. Porém, nós tivemos um grande protesto contra essa anistia em Madrid, que deixou 10 manifestantes e 29 policiais feridos, tá? Os 10 manifestantes, inclusive, seriam de um grupo neofascista que foram pra porrada com a polícia. Inclusive fazendo a saudação romana. Pois é, assim, os caras foram pra lá já preparados pra ir pra porrada com a polícia. Não era todo mundo, óbvio, mas enfim, tivemos 10 manifestantes e 29 policiais feridos. E na quinta-feira, dia 9, ontem, um dos fundadores do Vox, que é o partido neofranquista espanhol, o catalão Alejo Vidal Quadras, de 78 anos, foi baleado no rosto em Madrid. Ele está internado com uma situação de saúde delicada, porém o hospital Gregório Maranhão afirma que ele está estável e não corre risco de morte, tá? E aí muitos já falaram, poxa, ele, né, quem atirou nele foram separatistas, foram os anarquistas e tal. Ele, internado, depois da cirurgia, ele já foi direto para o centro cirúrgico, ele, tá, disse para a polícia que suspeita que tenha sido o Irã. Por quê? Não, e é uma coisa que a gente já falou aqui, o Vox é muito ligado a oposição monarquista iraniana. Você tem, inclusive, integrantes da antiga família real iraniana que hoje vivem na Espanha. Então, ele disse que o Irã que estaria por trás dessa tentativa de assassinato pelos elos dele com a oposição monarquista iraniana. Tá? Né? Então, né? Quem sou eu para dizer que ele não sabe quem deu um tiro na cara dele? Mas eu sei que sou grosseiro isso, mas foi literalmente o que aconteceu, desculpa, né? Então eu achei uma reviravolta interessante nesse caso, né? Vamos aguardar mais notícias. Da Espanha nós cruzamos a Cordilheira dos Pirineus e vamos até a França. Na verdade a gente vai até o Cazaquistão, rapidamente, tá? Foi inclusive o tema da minha coluna na Gazeta hoje. Por quê? Porque o Macron visitou o Cazaquistão no dia 1º, se encontrou com o presidente Tokayev por uma visita de 2 dias. Por quê? Né? O que o Macron foi fazer no Cazaquistão? Vamos lembrar aqui, o Cazaquistão é um país que tem buscado mostrar, né, uma maior independência, uma maior autonomia em relação à Rússia, tem buscado parceiros ocidentais, é um player energético gigantesco, e nesse sentido você tem muito investimento francês lá. A Total explora petróleo no Mar Cáspio em parceria com as estatais cazaques. E principalmente, meu caro Matias, tem uma coisa que nenhum veículo de comunicação mencionou, e assim, eu acho impossível não ter relação. Nós tivemos uma onda de golpes militares na África Ocidental, especialmente no Níger e no Mali, que são países importantes para a cadeia de suprimento nuclear francesa, como a gente já mencionou.
E 45% do urânio minerado no mundo hoje vem do Cazaquistão. Olha só. O Cazaquistão é o segundo país com mais reservas de urânio e é de longe o país que mais extrai urânio. Porque toda a estrutura soviética de extração de urânio estava no Cazaquistão. Tá? E a União Soviética e hoje a Rússia usam muita energia nuclear. Então, pra mim é impossível desvincular isso. Que o Macron chegou e falou, seguinte, os caras lá no Níger podem atrapalhar minha vida, eu tô precisando aqui de um outro suprimento de urânio, o que vocês têm pra me oferecer? Essa é a principal commodity cazaque, não é o potássio. Essa foi uma referência ao Borat que, segundo já li, é odiado no Cazaquistão. Né? E, enfim. O Borat, a primeira vez que você assiste, é engraçado. Depois você começa a olhar e falar, isso tá meio racista. Isso tá racista pra cacete. Cara, não. Né? Mas enfim. Da França nós cruzamos o Canal da Mancha. Vamos até o Reino Unido. Começando pelo fato de que a Universidade de Edimburgo vai devolver crânios, tá? 4 crânios de guerreiros Paiuan. Os Paiuan, com P, tá? São uma das etnias indígenas da ilha de Taiwan. Tá? Que a universidade adquiriu eles em 1907 durante a dominação colonial japonesa da ilha, né? E adquiriu os crânios, né, por todas aquelas ideias eugenistas, né, que dominavam a medicina e a antropologia da época. Então vamos estudar aqui esse povo primitivo e tal. Enfim, e agora serão devolvidos à comunidade nativa de Taiwan. O rei Carlos III realizou o seu primeiro discurso como monarca, né, perante o parlamento, lá usou lá toda paramentada, né, tal, coroa na cabeça e tudo mais, e ele disse, né, que não é possível sacrificar, né, o custo de vida dos cidadãos britânicos, né, por conta das mudanças climáticas. O que é muito curioso, né, porque ele, quando era príncipe, era o grande campeão das causas climáticas. Agora que virou rei, né, voltou atrás. E o detalhe é que, 2 semanas atrás, o Carlos III esteve no Quênia, né, em Nairobi, né, tirou fotos assim. Cara, eu não sei o que acontece quando líderes britânicos visitam o Quênia, mas as fotos são sempre constrangedoras, assim, são sempre, como os jovens diriam, são cringe, né? E ele... Porque o colonialismo é cringe. Isso daria uma capa de álbum, né? Colonialismo é cringe. E ele disse que lamenta os erros do passado. Né? Ele lamenta os erros do passado, né? Os wrongdoings. Tá? Eles têm deep regret pelos wrongdoings, para usar os termos que ele usou. Isso porque a gente repercutiu recentemente, né, quando a mãe dele era viva, né, de uma viúva de um militante Mau, que foi torturada também, e ela exigia só as desculpas rainha Elizabeth, né? E aí, não estamos nem falando de indenização, viu? Pois é, e aí, meu caro Matias, a gente vai para a Alemanha para comparar. A gente botou as duas notícias na hora. O presidente alemão, o Frank-Walter Steinmeier, esteve na Tanzânia na semana passada. Lembrando que na partição da África, na década de 1880 até a Primeira Guerra Mundial, Tanganica, né, que é a porção continental da Tanzânia, fazia parte da África Oriental Alemã, junto a Burundi e Ruanda. E aí abro aspas para ele, né? Eu gostaria de pedir perdão pelo que os alemães fizeram aos seus ancestrais. Eu garanto que nós alemães vamos procurá-los para as respostas, para as questões que ainda precisam de respostas, que não permitem a paz. Viu, ô Carlinhos III, como não é difícil? Né? Enfim, né? Que uma educação sobre o trauma do Holocausto, enfim, né? Que não faz? Né? Lembrando que, assim, num período de 5 anos... É calculado que os alemães mataram cerca de 300 mil pessoas na região, tá? Se a gente está falando, né? Enfim, né? A gente tem um programa, inclusive, sobre a história da Alemanha na Namíbia, né? A gente falou bastante disso, porque a Alemanha estava repatriando o patrimônio arqueológico e restos mortais para a Namíbia também, enfim.
Também em relação à Alemanha, meu caro Matias, na última terça-feira, dia 7, o país anunciou um novo pacote que vai dificultar a entrada de imigrantes e facilitar a deportação de pessoas em situação irregular, tá? Isso foi articulado depois de várias reuniões com 16 líderes dos estados alemães. Tá? E ele disse, o Olaf Scholz disse que o objetivo é combater a imigração irregular. Tá? De lá vamos para a Suíça, onde a Câmara Baixa do Parlamento aprovou por 151 a 29 uma legislação que vai banir qualquer vestimenta que cubra totalmente o rosto, tá? Algo que está sendo chamado de lei anti-burca, que vai estabelecer uma multa de cerca de 1.000 francos, tá? Para quem violar. E isso deve afetar cerca de 1.000 mulheres que vivem na Suíça, tá? Segundo algumas estimativas. Da Suíça vamos para a Itália, onde a Giorgia Meloni, né, ela meteu um Rishi Sunak e anunciou um acordo com a Albânia, em que pessoas que entrarem de maneira irregular na Itália buscando asilo, tá? Ou seja, refugiados, serão enviados para a Albânia, tá? Para esperarem o processo. Então, assim como o Reino Unido vai mandar as pessoas já está mandando pessoas para Ruanda, né? A Itália vai mandar para a Albânia, tá? Então, é a terceirização, né, das responsabilidades migratórias. O Papa, né, aproveitando que estamos na Itália, vamos passar pela Santa Sé. O Papa Francisco disse na quarta-feira, dia 1º, que vai participar da COP28, né, a Conferência Climática. Será a primeira vez que o chefe da Santa Sé estará presente, né? Lembrando, o nome do estado é Santa Sé, Vaticano é o nome da cidade. Tá? Então, assim, dizer que o Papa é o líder do Vaticano é como dizer que o Lula é o líder de Brasília. Tá? O nome do estado é Santa Sé. Da Itália nós cruzamos o Adriático. E só para deixar claro para os nossos ouvintes, a gente está gravando, já tem 200 horas, o nosso cérebro já derreteu, são quase 1h da manhã do dia 11/11, então esse está sendo a versão condensada do bloco europeu. Tá? Algumas notícias a gente vai deixar para o próximo programa. Tá? E não vai ter recado dos ouvintes no final também, desculpa. Nem consultei o Matias para falar isso, mas o nosso cérebro já derreteu. A gente cruza o Adriático, vamos até a Sérvia, onde o presidente Aleksandar Vučić anunciou também a dissolução do parlamento, né, e convocou eleições para 17 de dezembro, menos de 2 anos depois das últimas eleições. Tá? Ele disse que vivemos em tempos difíceis e que é necessário a unidade nacional em nome dos interesses da Sérvia. Tá? A pressão, né, interna que ele sofre para isso é tanto pelos partidos pró-União Europeia, dizendo que ele está se alinhando com a Rússia em temas internacionais, quanto por aqueles incidentes que ocorreram na divisa com Kosovo, tá? Que deixaram várias pessoas mortas. Lembrando que a Sérvia também passou por um episódio de violência, né, de mortes em massa com armas de fogo. Da Sérvia vamos para a Polônia, onde o presidente Andrzej Duda, depois de 23 dias, tá, deu ao atual primeiro-ministro e seu aliado político, Mateusz Morawiecki, do Lei e Justiça, né, a primeira chance de formar um governo. Né? Vamos lembrar qual é o cenário polonês pós-eleições. O Lei e Justiça ficou em primeiro, mas não tem maioria. Tá? Em compensação, a coalizão anti-Lei e Justiça, que une a direita liberal, a direita conservadora pró-União Europeia e a centro-esquerda, tem a maioria dos assentos, mas eles não ficaram em primeiro, então provavelmente eles vão ter a segunda chance apenas de tentar formar um governo. Tá? O Lei e Justiça talvez tente propor um governo de minoria com o partido de extrema-direita, né, que é o Confederação. Vamos ver o que vai rolar. E agora é curioso, né, que em vários países, né, que você tem governos, né, como o governo polonês, quando você chega na véspera de eleições, você tem protestos de caminhoneiro. Né? Nesse caso, nós temos 20 mil caminhões,
tá? Bloqueando as estradas que ligam a Polônia à Ucrânia, como parte dos protestos pela entrada de produtos agrícolas ucranianos em território polonês, algo que a gente sempre comenta aqui, né? E que gerou várias crises dentro do governo polonês, inclusive a demissão do ministro da Agricultura. Tá? Recapitulando brevemente, os produtores agrícolas poloneses, e a Polônia é um país que tem uma economia que depende muito do setor agrícola, os fazendeiros poloneses falam, olha só, por conta da União Europeia, por conta da ajuda da União Europeia à Ucrânia, os produtos ucranianos entram aqui e eles são muito mais baratos, porque lá na Ucrânia os salários são menores, eles não têm que seguir as determinações de segurança e de qualidade da União Europeia, então a batata, a beterraba ucraniana está entrando aqui muito mais barato, tá ferrando a gente, está dando prejuízo pra gente. Então não tem que entrar mais produto ucraniano aqui. Tá? Resumindo, é isso. Falando em Ucrânia, o Zelensky anunciou que, muito provavelmente, o país não irá realizar as eleições previstas para 2024, dizendo que, em tempo de guerra, seria irresponsável realizar uma eleição e que a lei marcial vigente impede, do ponto de vista legal, a realização de eleições. Sobre a questão legal ucraniana de você ter uma lei marcial, então não dá para ter eleições, perfeito, né? Porque você não tem como ter debate político, você não tem como ter reuniões em público e tal. Agora, dizer que não dá para realizar eleições durante uma guerra é um pouco complicado, né? Tem um homem que discordaria dele, o nome desse homem é Abraham Lincoln, e dessa vez não é meme. E falando sério, né? Vamos lembrar, os Estados Unidos realizou uma eleição durante a Guerra Civil. E, Felipe, eu separei uma notícia da Ucrânia também, relacionada, né, com um conflito em Gaza, mas decidi deixar nesse bloco aqui de Europa para não ficar tão diluída, né? Já que Kiev, né, denunciou o uso de Israel de um vídeo falso no qual integrantes do Hamas estariam com armas ucranianas, né? E isso foi divulgado no canal público Kan 11 e a principal preocupação justamente do governo ucraniano é que com essas imagens, né, parem de ser enviados armamentos, enfim, no que eles acreditam que foi uma montagem distribuída pelo Kremlin para torpedear a assistência ocidental à Ucrânia. Aí da Ucrânia nós cruzamos a fronteira com a Rússia, que testou pela primeira vez um míssil balístico Bulava lançado de um submarino Borei. Tá? Isso significa um novo míssil balístico, né? E um novo modelo de submarino nuclear que, né, especula-se que seria o mais moderno do mundo atualmente. Porque eu digo especula-se porque justamente porque ele é moderno, ele ainda é confidencial, pouco conhecido. Né? Quando a gente fala, por exemplo, mas Felipe, você falou do submarino Ohio dos Estados Unidos. Os Ohio, eles estão na água já tem acho que 30 anos, tá? Então assim, querendo ou não, você já tem muita informação sobre eles, enfim, já tem... Não, eu fui colar aqui, os Ohio já tem 40 anos, tá, gente? Então, então já tem muita informação deles por aí. Também em relação à Rússia, meu caro Matias, a Rússia deixou formalmente, na última terça-feira, dia 7, o Tratado sobre Forças Armadas Convencionais na Europa, né? Foi um tratado assinado em 1990, ainda no contexto da Guerra Fria, né, que diminuiu os equipamentos convencionais em solo europeu, né, porém, desde então, ele é apenas uma saída simbólica, né, por assim dizer. E ligado à Rússia, a nossa querida ONU Lulu, Ana Luísa de Moraes Campos, nos enviou a notícia da eleição para os 5 juízes da Corte Internacional de Justiça, tá? A CIJ. Tá? Lembrando, a CIJ é a que julga causas entre estados. Tá? O Tribunal Penal Internacional é o que julga pessoas. É o Tribunal Penal Internacional que tem um mandado de prisão contra o Putin. Porém, a CIJ elegeu o Bogdan Aurescu, da Romênia, a Hillary Charlesworth, da Austrália, a Sarah Cleveland, dos Estados Unidos, o Daher Tladi, da África do Sul, e o Juan Gómez Robledo, do México. O que isso significa? Que o atual vice-presidente da CIJ, o Kirill Gevorgian,
não foi reeleito e a Rússia não terá representantes, não terá um juiz, não é representante, né? Porque os juízes não representam seus países, mas a Rússia não terá um nacional dentro da CIG, tá? E aí a gente vai fechar aqui com 4 notícias da guerra na Ucrânia. A primeira delas é que no último dia 1º de novembro, a Rússia realizou a maior onda de ataques com mísseis do ano, tá? Segundo as autoridades ucranianas, 118 localidades foram alvos, tá? Em 10 dos 27 oblasts da Ucrânia, tá? Repito, na maior salva de mísseis e também bombardeios de artilharia desse ano. Também em relação à guerra na Ucrânia, a primeira-ministra, Giorgia Meloni, disse que os líderes europeus estão cansados da guerra na Ucrânia, eles querem articular um acordo com a Rússia para o fim da guerra, tá? Disse que estamos perto do momento em que todos vão entender que precisamos do fim desse conflito e que todos entendem que o custo do conflito está muito alto e que a contraofensiva ucraniana não mudou o destino do conflito. Ela achou que ela estava falando isso com o secretário-geral da União Africana. Mas ela estava falando com 2 comediantes russos. O Vovan e o Lexus ligaram de trote, dizendo que eram o secretário-geral da União Africana e tal, e tiveram essa conversa, e gravaram e publicaram, tá? Inclusive, vocês podem ouvir, tá? Tá nas internets aí, ela falando tudo isso, né? Ela falando, olha só, queremos um acordo pro fim da guerra, né? Estamos de saco cheio e tal, ou seja, contrariando todo o discurso oficial, né? E por conta disso, o assessor internacional dela, o senhor Francesco Tallo, que foi embaixador da Itália na OTAN em Israel, renunciou ao cargo, né, por esse mico bizarro. A Ucrânia afirmou que atingiu o estaleiro de Zaliv, que fica na Ucrânia, atingindo uma corveta da Marinha russa, né, na Península da Crimeia. E, finalmente, as autoridades militares ucranianas anunciaram que vão investigar um incidente ocorrido no dia 8 de novembro. Tá? Por quê? Uma unidade militar ucraniana, a 128ª Brigada de Assalto de Montanha, estava realizando uma cerimônia de condecorações bem perto do fronte. Um drone russo viu a cerimônia, e cerimônia o que significa? Significa aglomeração de militares, né, numa área descoberta. Ele estava ali num pátio de um quartel improvisado. O drone detectou, o operador do drone passou a mensagem para o comandante, chamaram um ataque de míssil e 19 combatentes ucranianos foram mortos num só ataque. Tá? Incluindo algumas contas, né, algumas fontes de informação militares nas internets, falam que eram todos eles veteranos, tá, que tinham uma experiência importante no conflito, e as autoridades ucranianas afirmaram que vão investigar o incidente, já que teria sido uma negligência inaceitável em tempos de guerra.